No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Manchester FM. Hoje é domingo, 14 de setembro, agora são 7h09. Eu já começo agradecendo você que está aí sintonizado em Anápolis e nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes de Luz. Hoje vamos falar de espiritualidade, religião e saúde. Vamos compreender juntos como a fé e a vivência espiritual podem influenciar o equilíbrio do corpo, da mente e da alma. Por isso temos a alegria de receber aqui nos estúdios o Gúbio Dias e o Jorge Cecílio Daia, grandes trabalhadores da doutrina espírita, que vêm compartilhar conosco suas experiências e conhecimentos. Olá, Gúbio, boa noite. Boa noite, Ego, boa noite a todos os ouvintes. Prazer estarmos aqui falando, repercutindo sobre a doutrina espírita, não apenas ao público, espírita, mas a todos aqueles simpatizantes ou que de alguma forma se aproximam, se assemelham aos nossos conceitos, princípios. É muito bom a gente estar aqui, essa oportunidade, um prazer falar com vocês. Obrigado, seja bem-vindo. Olá, Jorge, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, amigos ouvintes, aqueles que estão conosco, plantando sementes de luz, E a gente vai conversar hoje sobre saúde e espiritualidade. Meu nome é Jorge Cecílio Daia Júnior, eu sou médico endocrinologista e sou colaborador da Associação Médico Espírita do Brasil. E quando a gente fala em saúde e espiritualidade, muitos pensam da seguinte forma: o que é espiritualidade? Espiritualidade, para o católico, ele tem vários tipos de espiritualidade. Espiritualidade mariana, espiritualidade franciscana e várias outras. Para o evangélico, espiritualidade tem um outro significado. Espiritualidade é a presença de Deus e as potestades espirituais, o caminho da perfeição. Para o espírita, espiritualidade significa o mundo espiritual e a forma como nós nos relacionamos com os seres desencarnados. Porém, quando nós falamos sobre saúde e espiritualidade, tem outro significado. Isso aí, Jorge. Seja muito bem-vindo também. Olha, eu já quero aqui chamar a sua participação, você ouvinte. A fé pode transformar o modo que enfrentamos as dificuldades na vida? Vai lá, manda sua participação aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é 99206-3993. Repetindo, 99206-3993. Agora sim, vamos começar o nosso bate-papo? Continuando aí, o Jorge já deu uma deixa. Eu queria saber, Jorge Gúbio, o que podemos entender, de forma simples aí por espiritualidade? Continua o raciocínio, Jorge. Então, continuando, olha, gente, esse programa é feito aqui ao vivo. E eu não sabia da dinâmica do nosso grande locutor Diego Matos, o homem das câmeras e agora dos microfones. Então, espiritualidade para a saúde tem um outro significado. Espiritualidade para a saúde significa a busca pelo sagrado, aquilo que dá significado à vida. Por isso que quando nós falamos de saúde e espiritualidade, nós não estamos falando para religião A, B ou C. Nós não estamos falando para um público específico, mas a gente está estamos aqui desenvolvendo um bate-papo sobre as repercussões da espiritualidade intrínseca de cada um, porque tem um tipo de espiritualidade, Gubi, que é a extrínseca, que é como eu me relaciono com a minha religião, e muitas vezes ela é só superficial. Às vezes é só para eu poder conseguir um contato mais interessante, mas a espiritualidade intrínseca é aquela que vem de dentro, a minha busca pela transcendência, pelo significado, e como ela tem repercussões sobre a saúde. Exatamente.
O fato de entendermos a espiritualidade e a sua relação com a saúde, ela transcende, né, Jorge? As religiões, como a gente falou. E hoje, inclusive, objeto de estudos na área científica, objeto de anamnese em consultórios médicos, não apenas na psicologia ou psiquiatria, mas em outras atividades até, por conta justamente dessa ampla relação. A espiritualidade, ela vai além, então, do voto religioso, da crença que eu abraço, porque ela é uma natureza intrínseca de todo ser humano. E o ser humano, então, buscando justamente esse novo aspecto da religiosidade, ele tem um impacto significativo sobre a saúde, né, sobre as suas demandas de vida, a fé, como o Diego colocou, a forma como ele encara problemas, adversidades, dificuldades, dores e lutas, e enfim. Então esse é o objetivo da nossa conversa hoje, com certeza a gente vai poder refletir bastante. Então, a questão toda da espiritualidade e sua relação com a saúde, ultimamente, nos últimos 25 anos, nós temos, no mínimo, 10 mil artigos científicos publicados mostrando a relação entre espiritualidade e saúde. E não são artigos publicados em revistas religiosas, magazines ou jornais, mas na literatura médica. Ou seja, a espiritualidade, sim, é um fator da pessoa, do ser humano, que pode desenvolver um papel muito interessante na saúde. Então a gente trata a espiritualidade como uma dimensão própria do ser humano, que traz repercussões positivas, porém pode, em alguns casos, e é mais exceção do que a regra, também interferir de forma negativa. Por exemplo, o GUP é da Vigilância Sanitária, então ele tem sempre contato com casos que ocorrem. Por exemplo, a recusa de uma pessoa que é testemunha de Jeová de receber transfusão sanguínea. Sim. Pode o médico desrespeitar essa vontade se a vida dessa pessoa está em risco? São questões que partem das suas convicções pessoais, religiosas, mas que impactam diretamente sobre a saúde, né, da sua própria saúde ou dos seus familiares. Na questão ética, né, você pode falar até muito melhor do que eu, isso estaria resguardado, né? A pessoa, ela não pode ser obrigada a ser submetida, né, a um tratamento assim, se ela não o deseje. Mas a grande questão que eu observo assim da espiritualidade, Jorge, é, como você disse, né, que vem crescendo fortemente nos últimos anos, artigos, publicações científicas, é como que esse aspecto sempre esteve presente. Em uma determinada época da sociedade, eu falo aí no contexto cultural e social mesmo, a religião se afastou da ciência, a religião se afastou desses aspectos espirituais ou científicos e como isso se relaciona. E isso vem sendo resgatado aos poucos, demonstrando que não são necessariamente figuras antagônicas, mas que se complementam e que podem produzir muito bem. Somos seres em diversos aspectos, né? E a espiritualidade, com certeza, é um deles e que precisa, sim, ser observado, que precisa ser nutrido, que precisa ser cuidado. O que é interessante é que o establishment científico, ou seja, todo o arcabouço que nós chamamos ciência, e não a pessoa em si, mas quando a gente fala de ciência, a gente está falando de grandes interessados em pesquisas, os financiadores de publicações, e que formam uma espécie de um estamento, de um bloco muito rígido. Eles mantiveram toda a tradição que começa lá no período iluminista, sim, ou até antes, no período já cartesiano, sim, onde se expulsa qualquer crença religiosa de convicções científicas. Sim. E como se religião fosse uma coisa e a religião não trouxesse saber ou conhecimento e não devesse se relacionar com ciência. E essa aproximação de ciência e religião, ela é muito interessante porque é um ponto forte da doutrina espírita. Exato. E o que as pessoas também não entendem, muitas vezes, é que a proposta do espiritismo, quando fala que o espiritismo tem uma parte de ciência, não é competir com a ciência tradicional, ou seja, o espiritismo trata
a saúde não através de busca de curas miraculosas ou curas através de incorporações de espíritos e tudo mais, mas na sua parte de perquisição, procure entender, por exemplo, por que ocorrem determinados fatos que poderíamos considerar como milagres, e o Espiritismo diz, não são milagres, porque tem uma explicação num nível que a ciência não se preocupa. Ainda não compreende. Ainda não compreende. E as pessoas não percebem que, com isso, Allan Kardec, ele reforçava o que ele disse no seu livro, que é o Espiritismo, quando ele diz que o Espiritismo, ele não vem para quem já tem uma religião, ele vem para fortalecer a fé daqueles que a perderam, e ele traz uma perspectiva diferente. Então, eu não sei explicar, por meios da ciência tradicional, por que uma pessoa com uma doença grave recebeu uma bênção na igreja e ele se curou. Foi ação divina? Foi, mas como essa ação se deu? Isso a gente tem curiosidade. Como se opera, né, do ponto de vista material, físico, orgânico, como isso se deu, ainda também é um mistério para a ciência, né? Apesar de ser um fato. E muitas vezes a ciência tenta negar. O que é pior. O que é pior. Exato, porque a ciência, como você falou, tradicionalmente entendida, ela está divisada mais no aspecto material, ou seja, naquilo que é tangível, palpável, mensurável, e ok, né, desde Descartes, René Descartes para cá, e todos os experimentos, hipóteses, enfim, estabelecidos conforme método científico. No entanto, a espiritualidade, ela foge um pouco a essa regra, ela foge a essas questões, porque ela transcende o só o que é matéria. E hoje, observarmos que o ser humano é apenas um ser biológico, já está indo também em uma certa, vamos dizer assim, criticidade, em algo que a gente questiona cada vez mais, né? Mentores espirituais, aí, trazendo mais a doutrina, como Joana de Ângeles, a benfeitora, ela diz que todo ser humano ele é composto no mínimo de 4 aspectos, ou 4 vertentes, né? A biológica, que é composta pelo nosso corpo, naturalmente mais fácil de ser entendida e compreendida, mas tem um aspecto mental, psíquico, que hoje o que mais falamos é a saúde mental, que mais falamos, e a retórica é intensa nesse sentido, porque é real, é palpável, apesar de não tão mensurável quanto outras doenças. Somos também um ser relacional nas relações que temos uns com os outros. E, por fim, ela destaca que somos também um ser espiritual. Negar essas outras 3 essências, em especial a espiritual, é negar a nossa completude. E é não compreender bem como nos relacionamos, e, logicamente, isso nos afeta. Saúde, relacionamentos e outros aspectos. Por exemplo, um estudo de 67, Lude e colaboradores na Inglaterra, eles perceberam que a chance de um cônjuge que se torna viúvo, a chance desse parceiro que ficou, ou parceira, que ficou encarnado, que ficou vivo, morrer em 2 anos, ela ultrapassa 50%. Por que isso? É um fator biológico? Se a gente for olhar os grandes divulgadores científicos da ciência puramente biológica, eles vão dizer, não, porque essa pessoa já nasceu geneticamente para morrer naquela idade. Será? Ele foi programado geneticamente para casar com aquela pessoa pessoa foi para ficar viúvo? Então, esse tipo de fato, e é fato, o que é fato não pode ser negado. O cartesianismo, ele falha por completo. Sim. E aí a gente tem que buscar outras propostas, outros caminhos, que, como a gente diz, que nos últimos 25 anos isso vem sendo amplamente pesquisado, desenvolvido e elucidado. A espiritualidade é algo fundamental. Fundamental que perpassa apenas os aspectos do corpo, mas que tocam a alma. E nesse ponto, né, de tocar a alma, aí a gente falou, né, você mesmo falou, Jorge, das diversas formas como as religiões se aplicam, seja na oração, seja no credo, no culto, seja no rito, enfim, na forma como cada religião se propõe, é a forma como a gente expressa também muitas vezes a espiritualidade. E expressando-a, como dizemos, ela tem impactos profundos na nossa vida. Primeira pergunta ali do nosso companheiro Diego, né, falou, e o impacto da fé? Né? Qual é o impacto da fé na nossa vida? Isso ajuda? Isso não ajuda? Isso diminui o problema? Isso traz alento? Isso faz com que a gente se fortaleça? Né? Então, estudos também têm baseado nesse sentido, para
para que a gente possa compreender melhor esses aspectos. Verdade. O que é muito interessante, a questão da fé, ela até perpassa aquilo que muitas vezes entendam entre aspas, vendido para a pessoa, de que se nós fôssemos espiritualmente perfeitos, nós viveríamos eternamente no corpo. A fé, ela nos garante muito mais do que isso, ela nos garante a plena certeza, e fé vem de fides, né, de fidelidade, nos garante a fidelidade, a convicção de que nós não somos seres biológicos em primeiro lugar. Nós somos seres espirituais e a vida verdadeira, ela está além do corpo. Ela está na alma imortal. E uma pessoa de grande fé, muitas vezes ela está doente. Mas a sua fé não te salvou da doença, mas ela me salvou da danação do inferno para os cristãos tradicionais e do sofrimento após a morte para os espíritas. Verdade, a fé ela transcende esses aspectos do puramente biológico, como você falou. E apesar de muitas vezes, né, não ser tangível, ela é palpável. A pessoa que tem muita fé, como Jesus já o disse, pede a uma montanha que se transporte, ela se transporta, claro que numa figura de linguagem ao qual Jesus utilizava, mas a pessoa passando, moribundo, como você falou, que não foi salvo pela fé, nós estamos falando da matéria ou estamos falando da essência? Então a essência, que é o que permanece, ou seja, a espiritualidade, o ser espiritual, o espírito, a alma, ou como prefiram chamar, esse é o que é salvo. É salvo pelas experiências, é salvo pelo amor, é salvo pela sua convicção, é salvo pelas formas como ele conduz a sua vida, porque o materialismo, aquele unicamente pensado no aspecto biológico, ele tem suas limitações. Chegamos a um determinado ponto onde nem a ciência e nem as experiências que vivemos é suficiente. Então, nesse ponto é preciso avançar, é preciso crescer, e por isso os aspectos da religiosidade da fé estão aí ao nosso dispor. O que é muito interessante, em 2002, no editorial da revista JAMA, que é o Journal of American Medical Association, uma revista médica de grande prestígio, quem escreveu o editorial foi o Dr. Harold Koenig, e ele conta a história de uma mulher internada no hospital da Duke University, nos Estados Unidos, em que ela foi internada por um problema de artrite reumatoide grave, ela tinha fortes dores, e essa mulher não ficava no leito, apesar de dores importantes, e sempre encontravam ela ao lado do leito de outras pessoas, e ela orando, rezando com essas pessoas, e quando questionada, ela disse: olha, antes de ser uma pessoa doente aqui internada, eu sou uma mulher que eu devo minhas obrigações religiosas, eu tenho muita fé e Jesus me pede que eu seja solidária com os meus irmãos. Ela era de religião episcopal, salvo engano. E ele toma esse fato como exemplo de que como a fé faz a pessoa superar a própria dor e traz uma realização pessoal muito maior do que, por exemplo, um analgésico poderia oferecer para ela naquele momento. Então, esse tipo de relacionamento que nós vemos de pessoas com muita fé, e a gente está falando de fé e de espiritualidade como uma dimensão própria da pessoa e do paciente. A gente não está falando em prescrição médica de religião ou de qualquer coisa, mas o médico tem que saber perceber. O médico que percebe esse movimento, ele pode estimular o próprio paciente a desenvolver essas potencialidades. Sim, e potencialidades extremamente importantes, como dissemos. Na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente transcende as religiões, como falamos, como um aspecto natural da pessoa. E a espiritualidade, ela é acessível a todos. Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho uma religião, não sou espiritual. Às vezes ela pensa, nunca desenvolvi esse lado. Ok, há sempre oportunidades e passos a serem traçados. A grande questão de como se relaciona saúde, espiritualidade, religião, espiritualidade e saúde, ela está nesses pontos.
a força de vontade, o propósito ao qual a pessoa se dispõe, como esse exemplo que você trouxe, ainda que na dor, no sofrimento que ela esteja carregando, ela se dispõe a auxiliar ao outro, é esse o grande propósito que move a pessoa. Trazendo esse propósito, é justamente a oportunidade que ela tem de transcender a si e trabalhar pelo outro. E isso independe de religião, como falou, mas está extremamente relacionado à espiritualidade. E, porventura, ele faz muito bem, com certeza. Diga, Diego, meu amigo. Isso aí, o bate-papo está muito bom, mas a gente precisa chamar a sua participação. Você ouvinte, que está aí ouvindo a rádio no carro, no trabalho, em casa, participe com a gente. A gente quer saber a sua opinião. A fé pode transformar o modo como enfrentamos as dificuldades na vida? Vai lá, mande a sua participação aqui pra gente no 99206-3993. Repetindo, 99206-3993. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo com o Gubi Jorge e a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em um Minuto com Roger Pires. Não saia daí. A gente volta já já. Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis, o espiritismo de Anápolis mais perto de você. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, agora às 7h30. É muito bom saber que você está aqui com a gente em 93,3 e também pela internet, né? Aproveite e mande seu WhatsApp pra gente, 99206-3993. Agora, nós vamos ao vivo até o Centro Espírita Amor e Caridade, onde o Abraão Elias está fazendo um estudo lá sobre fazer a tua parte. Vamos ouvir um trechinho? Na pergunta 903, Kardec tem o seguinte questionamento: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí os espíritos vão responder que incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. E a nossa proposta é essa. Nós vamos fazer juntos um estudo de caso para tirarmos proveito não só para nós mesmos, mas também para os que convivem conosco diariamente, seja em casa ou seja no trabalho. Isso aí, eu quero agradecer aqui ao Gilberto, né, que nos cedeu o sinal aí da transmissão lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Um grande abraço aí para o Abraão Elias, para o Alexandre Elias. E agora vamos às participações. A nossa pergunta foi a seguinte: na sua opinião, a fé pode transformar o modo que enfrentamos as dificuldades na vida? E chegou muita participação aqui, ó. Eu quero também mandar um abraço para a Mariana, do bairro Jundiaí. Ela diz o seguinte: com certeza, a fé muda tudo. Quando estou passando por dificuldades, lembro que Deus está no controle e isso me dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece
desmoronar. Obrigado, Mariana. Um abraço aí pela sua participação. O seu João da Vila Jaiara, a Patrícia do Jardim das Américas, o Gabriel do setor central. Um abraço para todos vocês. E chegou um áudio aqui, vamos ouvir? É a Luzia, lá da Vila Fabril. Olá, Luzia. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Saúde a todos com saúde e paz. Hoje o nosso programa está um espetáculo de conhecimento, de aprendizado. Essa turma está dando show, hein? Então, sintonizada sempre com a espiritualidade, trazendo boas inspirações. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, Luzia, pela sua participação aqui com a gente. E também chegou aqui da Rosa, a Rosa Maria. Boa noite a todos os irmãos, parabéns pelo programa que está maravilhoso. Ela responde que sim, com certeza, a fé pode transformar as nossas dificuldades em aprendizado e aliviar as nossas provas. Um abraço a todos. O Flávio também, ele disse que pode sim ser o ser sem fé é um ser sem vida. Obrigado, Flávio e a Rosa, pelas participações. Vamos voltar aqui com o Jorge e o Gúbio. Ouvintes, hoje estamos aprendendo que a verdadeira saúde vai muito além do corpo físico. Ela nasce na alma, no pensamento e no coração. Que possamos cultivar a fé, a esperança e o amor, porque onde há luz interior, há força para vencer qualquer enfermidade. Sigamos confiantes na promessa de Jesus. Jorge Gubli, estudos científicos têm mostrado os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física. Como que a doutrina espírita enxerga essa relação? Em primeiro lugar, nós estamos vendo o surgir de um grande radialista, senhor Diego Matos. Obrigado. Na verdade, a proposta espírita e a percepção espírita, ela começa dentro de... Se a gente for olhar numa base filosófica, ela se estrutura sobre o platonismo, né? Então, de onde nós surgimos, nós viemos como essência de Deus e fomos criados como seres imateriais. A nossa relação com o corpo físico, ela se dá por necessidade nossa de aprimoramento espiritual. Desde quando se deu essa necessidade? Allan Kardec diz que Deus cria incessantemente espírito e matéria. Mas quando essa relação começa, não nos é dado saber. Então, como nós percebemos essa relação de espírito com o corpo físico, qual é a nossa visão? E em momentos que nós poderíamos chamar de uma escola primária do ser espiritual, ainda seres ainda pouco desenvolvidos no aspecto moral, a relação com o corpo, do espírito com o corpo, é uma relação de extremo apego. O espírito ainda não tem um amadurecimento moral, não tem ainda um ganho moral de perceber que ele é a alma imortal, que é uma criatura criada por Deus. Isso nós vemos entre os seres primitivos na Terra, os primeiros seres humanos que aqui surgiram. Nós vemos cultos ainda fetichistas e nós vamos perceber num período mais tardio dos neandertais na Terra, principalmente a partir de estudos antropológicos na Europa, que apenas no momento mais tardio dos neandertais, quando surge também o homem de Cro-Magnon, que é o chamado homem europeu moderno, e os neandertais convivem com eles por pelo menos 100 mil anos, nós vemos o surgir de uma crença no infinito. Por quê? As manifestações espirituais, elas se tornam mais patentes. Ou seja, os espíritos se manifestam e a presença de figuras que são chamadas divinas, muitas vezes elas surgem dessas manifestações. Até que nós vemos o surgir do povo hebreu com a religião de Deus único, a monoteísta, né? Monoteísta. E o desenvolvimento do ser humano, ele se dá não pelo desenvolvimento físico ou por vencer as barreiras que as doenças e as dificuldades impõem,
isso é uma forma de desenvolvimento material, mas e do progresso da humanidade, mas tudo isso serve para propiciar a percepção de que somos seres espirituais, apesar de, paradoxalmente, nos embotarem para essa visão, né? Sim. E como nós percebemos a relação da saúde física? A saúde física, ela só é consequência de fatores biológicos, ela é consequência de fatores biológicos, porque essa ideia de que, se eu tiver pensamento saudável, eu vou ter um corpo saudável, mas se eu nasci com um corpo geneticamente propício a ter doenças, é porque meus pensamentos não são efetivamente saudáveis agora ou não foram. Na verdade, se eu nasci geneticamente, eles não foram anteriormente. Então, essa percepção, ela é uma visão ainda um tanto infantil. Sim. E quando nós temos a percepção de que a minha saúde, do corpo físico, ela é muito importante, mas a saúde principal é o ganho, a aquisição moral minha como ser espiritual, a coisa muda, né, Gubi? Aproveitando justamente, Jorge, essa questão, eu acho que é interessante trazer um conceito, né, de saúde, como você falou. A OMS, né, década de 50, nos esforços pós-guerra, em todas as atrocidades cometidas, ela definiu saúde, né, como bem-estar físico, mental e social, né? Agora, Emmanuel, perguntado por uma gama de espíritos, né, de espíritas, perdão, no livro Consolador, pergunta 19, também perguntaram a ele, né, como é entendido a saúde no plano espiritual ou num plano mais amplo. E Emmanuel fala, a saúde é entendida como a perfeita harmonia da alma, né? Então vai justamente nesse encontro como você está falando. Saúde, ela não perpassa apenas pelo plano físico, biológico, mas ele perpassa pela perfeita harmonia da alma. É algo que nos constrange, porque para pensar, quem tem a perfeita harmonia da alma, eu acho que ninguém de nós escapa. Então ainda temos processos doentios, patológicos, que não apenas do corpo, mas do espírito, na moralidade. Que é o complemento da resposta de Emmanuel no Consolador. É a perfeita harmonia da alma. Isso. Enfim, pode... Não. E então, a proposta da questão da saúde e a religiosidade é justamente essa. Se precisamos, além do corpo físico, buscar essa saúde, em que aspectos que a gente está falando? Estou falando na moralidade, estou falando na fé, estou falando no bem, na benevolência, no perdão, na paciência, na indulgência e nas virtudes que todos nós devemos nos esforçar para conseguir. Então a perfeita harmonia da alma, e a alma sendo a consequência, né, a causa e não, ela sendo a causa da consequência que temos no corpo, é essa verdadeira essência, esse verdadeiro aspecto, esse verdadeiro elemento que devemos mais nos direcionar esforços, direcionar energia. Por exemplo, Joana de Ângeles, numa outra obra sua, Homem Integral, ela fala assim, não parece estranho, não com essas palavras, né, mas enfim, a proposta dela é a seguinte: não parece estranho que à medida que a medicina avança, novas doenças aparecem? Não parece estranho que a medicina não devesse abarcar todas as doenças, os problemas, porque ela se desenvolve e a matéria se desenvolve, ela cada vez mais aplica cirurgias, medicamentos, mas sempre parece que ela está um passo atrás. Aí ela faz essa pergunta, por quê? Porque se a saúde tivesse apenas do ponto de vista biológico, era natural que a ciência conseguisse abarcá-la. Mas se ela está então para além, existem outros aspectos, como a gente estava dizendo aqui, moral, que precisam também ser considerados. É verdade. O que é interessante, o Scott Hahn, que é um escritor, ele era originalmente protestante, depois ele se converte ao catolicismo e é muito lido nos Estados Unidos e também no Brasil. Ele tem um livro chamado Justo e Necessário, e ele diz que aqueles que frequentam a missa, o Gúbio nunca frequentou, que o Gúbio vem de berço espírita. E cantamos como visitantes. Quando na leitura da celebração o padre fala, demos graças ao Senhor nosso Deus, e as pessoas respondem, é nosso dever e nossa salvação. É nosso dever e nossa salvação é uma tradução
da frase original, que se diz é justo e necessário. Por que é justo e necessário darmos graças ao Senhor nosso Deus? É justo e necessário para as pessoas que são justas e acreditam em Deus. É onde Emmanuel fala da perfeita harmonia da alma. Exato. Se nós formos justos continuamente, se nós formos... Santo Agostinho, no seu livro O Sermão do Senhor no Monte, ele analisa o Sermão da Montanha e ele fala do bem-aventurados os pacíficos. E quem são esses pacíficos? E Santo Agostinho diz: os pacíficos são aqueles que têm a paz interior. A pessoa que está em paz, que tem a paz interior, não é aquela pessoa que fala, o mundo não pode ter conflito e tudo. É uma pessoa que está pacificada interiormente, ela está em plena harmonia com Deus, porque para quem está em paz não existe oposição, não existe conflito. Então é o ponto máximo onde nós vamos chegar na nossa relação com Deus, dessa paz interior plena. Aí nós estamos num perfeito estado de saúde. O corpo pode estar apodrecendo, Sim. mas nós estamos num perfeito estado de saúde e felizes, né? Exato. Por isso que a reencarnação, ela acaba sendo uma forma de manifestação da misericórdia divina, porque nos permite crescer a ponto de um dia termos essa paz interior, né? Alcançar essa plenitude, né? Quantos de nós, às vezes, ao longo da vida, né, através de dores e desafios, a gente desperta tardiamente para todos esses processos. E seria muito triste, sádico até pensar, se pensássemos, teve sua chance, a desperdiçou, então daqui para frente apenas dor e punição. Mas a ideia consoladora da reencarnação, ela entra em contato com essa questão da religiosidade, entra em contato com essa questão da saúde, pois se a saúde plena, como você falou, é a paz de espírito, se a saúde plena é a verdadeira harmonia da alma, se a saúde plena é estar pleno em você, eu e o Pai somos um, assim como Deus, assim como Jesus o disse, então uma só vida não seria muito, muito, muito pouco para que a gente pudesse conduzi-lo. Então a teoria das reencarnações passa por essa questão da justiça, passa também pela questão da saúde e passa por essa questão da religiosidade. Isso aí. Antes de sair para o intervalo, vamos só ver aqui duas participaçãozinhas aqui. A pergunta do dia é, na sua opinião, a fé pode transformar o modo como enfrentamos as dificuldades na vida? A dona Lourdes, lá do bairro Vivian Park, aqui de Anápolis, ela responde: eu acredito que a fé é o que nos sustenta nos piores momentos. É ela que dá coragem para levantar da cama e lutar por mais um dia. O Rafael, lá do Filósofo Machado: quando eu perdi meu emprego, foi a fé que me ajudou a não me desesperar. Isso mesmo, Rafael. A Fernanda, da Vila Jaiara. O Pedro, lá do bairro Maracanã. A cidade toda tá ligadinho com a gente. Chegou aqui agora um áudio, uma participação pro Jorge. É a Maria de Fátima. Vamos ouvir? Olá, boa noite. Aqui é Maria de Fátima, Trindade, Botosso. Eu quero parabenizar o programa e dizer que a fé é muito importante na vida das pessoas, né? Eu tenho fé e principalmente quero mandar um abraço para o Dr. Jorge, meu querido médico, meu querido amigo, que tanto me acolhe nos momentos de aflição da minha saúde. Então, parabéns para vocês. Obrigada. Até mais. Bom, Fátima. Isso aí. Pode repetir, Jorge? O microfone estava fechado. Um beijão para Maria de Fátima. Isso aí, o recado tá dado. Obrigado, viu? Maria de Fátima, pela sua participação. Pessoal, antes de sair pro intervalo, eu quero aqui mandar um abraço pro seu Zilmar, lá do INSEB, o Elcival, a Heloísa Issa, a Soninha, o Dr. Marcos Paiva, o Laésio da LG Compressores, o Sebastião Felipe, que é coordenador do conselho. Esses são os nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o programa no ar. E se você não participou, ainda dá tempo, viu? Manda lá o seu WhatsApp no 99206-3993.
E a gente agora vai para um rápido intervalo, não sai daí, na volta tem a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em um Minuto com o Roger Pires, a gente volta já já. Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, agora 7 horas e 53 minutos. Obrigado pela sua companhia aqui no Sementes de Luz. E quem chega agora é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em um Minuto. Olá, Roger, boa noite. Olá, boa noite, meus amigos. Mais uma vez, obrigado aí pela companhia aqui no Sementes de Luz. É uma alegria estar com todos vocês, sem dúvida nenhuma. O tema de hoje é muito palpitante. Espiritualidade, religião e saúde. Espiritualidade, religião e saúde estão interligadas, sem dúvida nenhuma, né? Com a espiritualidade influenciando positivamente a saúde física e mental, promovendo bem-estar, reduzindo comportamentos de risco e auxiliando no enfrentamento de doenças. Aliás, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela reconhece a espiritualidade como uma dimensão da saúde. Agora, nós espíritas, mais do que nunca, nós somos testemunhas disso, né? Que a religiosidade, não religião, mas religiosidade tem muito a ver com a saúde, né? Com a nossa saúde, porque a religiosidade e as suas práticas, né? Como a caridade, né? A contrição, você está sempre em sintonia com a divindade, fortalece o seu sistema imunológico, eu não tenho dúvida disso, né? Então, tem muito a ver. E quando eu digo as atividades, significa não só as práticas que a gente tem no dia a dia, mas também a caridade pura que melhora a nossa saúde, está muito intimamente ligada à religiosidade. Mas veja bem, né, como isso também tem muito a ver com a fé, né? Eu me lembro aqui do livro de Mateus, lá no capítulo 9, vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, quando aquela mulher que toca na veste de Jesus, aquela que tinha um fluxo de sangue e tal, e aí lá no versículo 22, diz assim, ó, e Jesus voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha que testemunho maravilhoso, né? Basta que ela acreditou que simplesmente tocando nas vestes de Jesus, ela seria curada de um problema que ela tinha há muito tempo. E isso aconteceu. E foi exatamente a fé, né, que está também ligada à religiosidade, mais do que religião. Então pensemos nisso e pratiquemos a religiosidade em benefício da nossa saúde. Grande abraço para você, excelente noite. Obrigado, Roger, pela sua participação. E quem chega agora, aqui no Sementes de Luz, é a nossa querida amiga Beth Botosso, com a agenda da semana. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. É um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz, trazendo boas notícias. E nesta semana, nossa agenda está recheada de atividades. Confira nossos eventos. Na segunda-feira, dia 15, Maria do Carmo fará uma palestra sobre renunciar a si mesmo para seguir a Jesus no Centro Espírita Allan Kardec. Na terça-feira, dia 16, Robertson Luiz estará fazendo uma palestra sobre recepção fraterna no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 17, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. E também na quarta-feira, dia 17, Cindy Michele fará uma palestra sobre Paulo de Tarso e o caminho do alto amor, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 19, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Evelcio Oliveira fala sobre o tema O Espírito é o Desafio da Imortalidade. No sábado, dia 20, o Luiz Guilherme nos convida a refletir sobre o Evangelho como remédio para as almas, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. E também no sábado e domingo,
dias 20 e 21, teremos o Encontro Fraterno Alto de Souza, com o tema Família, Escola do Coração, no Centro Espírita Amor e Caridade. No domingo, dia 21, o Sérgio Damião nos convida a refletir sobre Kardec, o Arauto da Verdade, no Lar Espírita Francisco de Assis. E ainda no domingo, dia 21, Mauro Mendes apresenta o tema Justiça das Aflições, no Centro Espírita Irmão Abrão. E também no domingo, dia 21, encerramos a semana com muita inspiração. Luiz Gonzaga dos Santos, de Goiânia, Goiás, falará sobre o tema A Prevenção do Suicídio, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos veremos na próxima semana. É com você, Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente. Pessoal, estamos chegando ao fim, do nosso programa. Antes eu quero deixar aqui um recadinho e um convite, É com muita alegria que a gente quer convidar você para participar do Encontro Fraterno Alta de Souza, que vai acontecer aqui em Anápolis nos dias 20 e 21 de setembro, com o tema Família, Escola do Coração. Será um evento espírita voltado para crianças, jovens e adultos, com momentos de estudo, reflexão e vivência do Evangelho de Jesus. Entre os temas que serão abordados estão o passe e a caridade ensinada por Jesus, o Evangelho e a educação dos filhos, o uso da inteligência artificial na divulgação do Centro Espírita e muito mais. O encontro terá como instituição patrocinadora o Centro Espírita Bezerra de Menezes, só que será realizado aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui na rua Floriano Peixoto, aqui no centro de Anápolis. Então não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé, estreitar os laços aí dos familiares, dos amigos e viver esse momento de luz e aprendizado, Quem quiser mais informação é pelo WhatsApp 996389189. Você também pode acessar lá o nosso Instagram, @espírita.anápolis, que lá tem todas as informações, o telefone de contato, você vai ficar por dentro de tudo. Família, Escola do Coração, onde aprenderemos com Jesus a amar e servir. Então participe, leve a sua família. Ô, Jorge e Gúlio, vocês já participaram, tiveram oportunidade, de algum encontro fraterno Alta de Souza? Conhece? Sim, conheço. Fiz parte da campanha de fraternidade Alta de Souza durante praticamente toda a minha juventude. Na época eu morava em Brasília e ao Centro Espírita que eu frequentava, que é o Centro Espírita Fé Amor, ainda em atividade lá, toda a mocidade participava do movimento. Então a gente saía com as sacolinhas e batíamos ali nas casas solicitando alimentos, donativos, e através dessas doações a gente montava cestas para poderem ser doadas aos assistidos da casa. Então participei muito. Hoje em dia parece que não tem tanto, Sim, mas essa oportunidade, mas realmente era algo muito bacana. Faz falta. E eu vou pro meu 3º ano consecutivo no Encontro Fraterno Alta de Souza, lá em Goiânia. Eu já te encontrei lá. Você me encontrou lá. Quem participa do Alta de Souza é autista? Brincadeira boba. Também pode participar. E será muito bem-vindo, pessoal, nos dias 20 e 21 de setembro, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Então tá todo mundo convidado a participar lá com a gente. Agora, o Encontro Alta de Souza aqui deve ser gigantesco, como é todo Encontro Alta de Souza. Sim. O encontro acontece uma vez por ano aqui em Anápolis, E em fevereiro acontece a Concafras, em alguns estados aí do Brasil. Ótimo. A confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, onde reúne toda a galera. Então, quem não conhece, vale a pena ir participar. É muito bom o encontro. Pessoal, agora encaminhando aqui para o nosso encerramento, Vamos com a mensagem. Hoje o programa Semente de Luz nos convidou a uma reflexão profunda sobre 3 pilares que sustentam a nossa existência: a espiritualidade, religião e saúde. Jesus nos ensinou no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está em Mateus. Essas palavras ecoam como bálsamo, lembrando de que a saúde verdadeira não se limita ao corpo físico, mas envolve a mente e, sobretudo, o espírito. A ciência já reconhece que a fé, a oração
e a esperança fortalecem o coração e renovam as energias. Quando a religião se une à espiritualidade, nasce dentro de nós uma força capaz de superar as dores, as doenças e os momentos mais difíceis da vida. O apóstolo Paulo escreveu: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós." Cuidar da saúde, portanto, é também cuidar desse templo sagrado, buscando equilíbrio entre corpo, alma e fé. Querido irmão, querida irmã, lembre-se, a espiritualidade é remédio para a alma, religião é caminho de luz e saúde é bênção divina que nós devemos preservar. Sigamos confiantes, sustentados pelo amor de Deus, certos de que, com fé e perseverança, a vida sempre renasce em esperança. Que essa força ilumine o seu coração, hoje e sempre. Agora são 8h04, o tempo voou. E com o coração cheio de gratidão, nos despedimos aqui dos nossos queridos irmãos, né? O Jorge e o Gúbio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite de hoje. Agradeço a oportunidade, um prazer estar com todos vocês. Igualmente, Igor, é muito bom estar aqui. A todos os ouvintes, fiquem com Deus, que a gente tenha uma semana abençoada. Muito obrigado. Pessoal, e no próximo domingo nós vamos ter a presença aqui do Alexandre Augusto, que é de Goiânia, e a Alice Ramalho. Inclusive, eles vão estar aqui para poder reforçar o convite aí, para falar, né, de como que foi o encontro, né, Alta de Souza. Eles vão estar aqui logo após o encontro para poder contar pra gente como que foi lá o encontro. Então não perca, no próximo domingo, às 7h. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar essa mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. O programa de luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7h, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco pelo nosso Instagram, @espírita.anápolis, e até domingo que vem. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7h30, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3h30, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União.
Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas Gin. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7h da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.